Olá, vamos pensar um pouco sobre o nosso local de trabalho. Conforto, segurança são coisas super bem-vindas, né? Na verdade, são essenciais para a nossa saúde e para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E aqui no Brasil, sabia que tem uma regra de ouro para garantir isso? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na norma regulamentadora 17, a famosa NR17, que cuida da ergonomia. A nossa base vai ser o texto oficial mesmo, já com as últimas atualizações, para a gente entender direitinho o que ela pede. Então, qual a nossa missão hoje? Desvendar a NR17. Qual o objetivo dela? Para quem ela vale? E como ela, sim, impacta nosso dia a dia no trabalho? Vamos focar nos princípios gerais e depois dar uma olhada em exemplos práticos, tipo operadores de caixa e o pessoal de teleatendimento. Bom, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Começando pelo básico, então. Qual é o grande objetivo da NR17? O que ela busca no fim das contas? Olha, o objetivo é bem claro, sabe? É adaptar as condições de trabalho às características de nós trabalhadores, pensando no nosso corpo, na nossa mente, o que a norma chama de características psicofisiológicas. A meta é garantir conforto, segurança, saúde e, claro, que a gente consiga ter um desempenho eficiente. Ah, então não é só ter uma cadeira boa. De jeito nenhum, isso vai muito além. Abrange o jeito certo de levantar peso, o tipo de mobiliário, as ferramentas que a gente usa e também as condições do ambiente, tipo luz, barulho, sabe? E até a forma como o trabalho é organizado. É bem completo. Entendi. E quem é que precisa seguir essa norma? É só para a indústria grande ou... Não, não. O alcance é bem amplo, na verdade. A NR17 vale para praticamente todas as organizações que têm empregados pela CLT. Isso inclui empresa privada, órgão público, federal, estadual, municipal, até o legislativo, judiciário. Basicamente, se existe um ambiente de trabalho com as situações que a norma descreve, ela tem que ser aplicada. A ideia é universalizar esses cuidados. Certo, faz sentido. E como é que as empresas sabem se estão cumprindo? Tem um processo para isso, uma avaliação? Tem sim. A norma define umas etapas de avaliação. O ponto de partida é a chamada avaliação ergonômica preliminar. Avaliação preliminar. Isso. Toda situação de trabalho que precisa de alguma adaptação ergonômica tem que passar por essa primeira análise. É tipo um primeiro olhar para identificar os perigos e já começar a pensar em medidas preventivas, sabe? E como ela é feita? Medindo coisas, conversando. Pode usar diferentes abordagens. Pode ser qualitativa, olhando as características do ambiente, quantitativa, com medições, ou até uma mistura das duas. O importante é que o resultado seja registrado, documentado. Ok. Mas e se essa avaliação inicial não for suficiente? Exato. Aí entra em cena, se necessário, a análise ergonômica do trabalho, a AET. Ela é mais aprofundada. AET. E quando ela é necessária? Bom, em algumas situações específicas, se a avaliação preliminar já indicar que precisa de mais investigação, ou se o acompanhamento médico dos trabalhadores, o PCMS, sabe? Aquele programa de saúde, se ele apontar alguma coisa, ou ainda se aconteceu um acidente ou surgiu uma doença e a investigação mostrar que tem relação com as condições de trabalho, aí tem que fazer a AET. E o que essa AET envolve? Parece mais complexa. Ela é mais estruturada. Começa entendendo qual é o problema, a demanda, depois analisa como a organização funciona na prática, como o trabalho é feito de verdade, não só no papel. Aí define os métodos de análise, faz um diagnóstico para achar as causas do problema ergonômico e, por fim, propõe recomendações. Recomendações práticas, imagina? Isso. E tem um ponto fundamental aqui. Todo esse processo, principalmente as recomendações, tem que ser validado junto com os trabalhadores. A opinião de quem está ali no dia a dia é crucial. Faz todo sentido. Agora, aqui é onde fica bem interessante. E as empresas menores? MEI, micro e pequenas empresas. Elas também precisam fazer essa ET completa? Parece complicado, né? Pois é, a norma pensou nisso. Tem uma facilidade para eles. MEIs e as MPS de grau de risco 1 e 2, em geral, ficam dispensadas de elaborar a ET. Ah, que bom. Isso ajuda bastante. Ajuda, mas tem um porém. Essa isenção cai por terra se o médico do PCMSO indicar necessidade da AET, ou se a análise de acidentes e doenças apontar para isso, como eu disse antes. Entendi. Então não é uma carta branca total. Exato. E outro detalhe sobre a AET, quando ela é feita, o relatório tem que ser guardado pela empresa por 20 anos.
É um registro importante. 20 anos? É bastante tempo. Sim, e reforçando, tanto na avaliação preliminar quanto na AET, ouvir os trabalhadores é obrigatório. A participação deles é chave. Certo. Agora, falando um pouco sobre como o trabalho é organizado, a NR17 não fala só de móveis e equipamentos, né? A organização em si importa. Importa, e muito. É um dos pilares da ergonomia. A norma exige que a organização do trabalho leve em conta várias coisas. Por exemplo, como as metas de produção são definidas, o jeito que as tarefas são executadas, a pressão do tempo, o ritmo, o conteúdo da tarefa em si e até os aspectos cognitivos, sabe? Aquilo que exige da nossa mente. Memória, atenção, tomada de decisão, tudo isso pode gerar sobrecarga. E como se evita essa sobrecarga, seja física ou mental? Quais as ferramentas? A chave é identificar os riscos nas avaliações e agir para reduzir ou eliminar. Se a avaliação aponta sobrecarga muscular no tronco, pescoço, braços, pernas, seja por ficar muito tempo parado ou por movimentos repetitivos, a empresa tem que tomar medidas. Que tipo de medidas? Podem ser de engenharia, tipo mudar o layout, as ferramentas, podem ser de organização, alterando a sequência das tarefas, o ritmo, ou administrativas, como implementar rodízios, pausas. O foco é evitar aquelas posturas muito forçadas, movimentos bruscos, fazer força demais, repetição excessiva, vibração e também a sobrecarga mental, claro. E na prática, o que as empresas podem fazer? Tipo, ações concretas. A norma é bem direta nisso. Pausas para recuperação são fundamentais. Pausas. Aquelas que a gente sai um pouco do posto. Exatamente. E atenção, essas pausas contam como tempo de trabalho efetivo, tá? E devem ser feitas fora do posto para realmente dar aquela quebrada na rotina. Entendi. E além das pausas? Outra estratégia é a alternância de atividades. Fazer coisas diferentes para variar as posturas, os músculos usados. Mudar o jeito de fazer a tarefa ou reorganizar como ela é feita também são opções. E olha só este ponto, que é crucial. Se não der para mudar a tarefa, se não tiver como implementar outra solução técnica, aí as pausas e a alternância de atividades se tornam obrigatórias. Nossa, isso é forte. Torna-se obrigatório. E a norma chega a falar do ambiente psicossocial, tipo relação com o chefe, pressão por meta. Ela toca nesses pontos sim. Diz que os sistemas de avaliação de desempenho não podem levar a gente a fazer coisas que prejudiquem a saúde ou a segurança. Orienta que os postos de trabalho devem facilitar a alternância de posturas e ter espaço, né? E tem até uma menção sobre o papel da supervisão, de facilitar a comunicação, o respeito. Mas essa parte específica não se aplica a empresas bem pequenas, com até 10 empregados. Entendido. Vamos mudar um pouco o foco agora? Levantamento de peso manual. Isso é super comum em várias funções, né? Com certeza. E a NR17 estabelece um princípio muito claro sobre isso. Qual seria? É proibido exigir que um trabalhador transporte manualmente uma carga se o peso dessa carga puder comprometer a saúde ou a segurança dele. Ponto final. Direto ao ponto. E a norma também sinaliza que para mulheres e trabalhadores menores de idade, naquelas atividades que a lei permite, claro, os limites de peso têm que ser menores do que para homens adultos. Mas ela diz quanto menor? Dá um número? Não especifica valores. Deixa isso para ser definido pela avaliação ergonômica caso a caso, considerando as características da tarefa e do trabalhador. E não é só o peso que importa, viu? O jeito de pegar e depositar a carga é fundamental. Os locais de pega e de depósito precisam ser organizados para evitar movimentos forçados, tipo torcer demais o tronco ou se curvar muito. A carga tem que ficar próxima ao corpo. Tem alguma regra de distância? Tem uma bem específica. Não se pode levantar cargas de forma frequente se a distância horizontal entre o corpo e o ponto onde você pega a carga for maior que 60 centímetros. 60 centímetros. Anotado. Isso. E se usar carrinhos ou outros equipamentos para ajudar, também tem que ter cuidado com a força que se aplica, a frequência, o jeito de pegar, as distâncias percorridas. E quais medidas podem prevenir problemas nesse tipo de tarefa de carregar peso? Como carrinhos, guinchos, né? Adequar o peso e o tamanho da carga, limitar o tempo ou a frequência que se faz isso, reduzir as distâncias e, de novo, promover a alternância com outras atividades ou incluir pausas para recuperação. As pausas de novo. Sim, com intervalos que não passem de 2 horas nesse caso. E, claro,
Quem faz esse trabalho precisa receber orientação sobre o jeito certo de levantar e transportar. Treinamento é chave. Fundamental. Ah, e um detalhe. Essas regras não valem para o transporte de pessoas, tá? É só para carga mesmo. Ok, agora vamos falar de mobiliário e equipamentos. Isso afeta muita gente, principalmente quem trabalha em escritório, né? Afeta demais. A regra geral para o mobiliário é: ele precisa ter regulagens, ajustes para se adaptar às características de cada pessoa e ao tipo de tarefa. Se o trabalho permite variar entre ficar sentado e em pé, o posto tem que ser projetado para isso, para facilitar essa alternância. E as mesas, bancadas? Os planos de trabalho, né, têm que garantir uma boa postura, boa visão, que a gente alcance as coisas sem esforço. Precisam ter dimensões adequadas e espaço livre embaixo para as pernas. E se os pés não alcançarem o chão quando a pessoa está sentada ajustada para a mesa, tem que ter um apoio para os pés. Certo. E as cadeiras? O que uma boa cadeira de trabalho precisa ter, segundo a NR17? A cadeira tem uma lista de requisitos. Altura ajustável, claro, os ajustes têm que ser fáceis de alcançar e usar, a base tem que ser estável, a borda da frente do assento tem que ser arredondada para não prender a circulação das pernas e o encosto precisa dar suporte para a lombar. E para quem trabalha em pé? Mesmo para quem trabalha a maior parte do tempo em pé, a norma diz que devem existir assentos disponíveis para descanso durante as pausas. Faz sentido. E sobre os equipamentos? Computadores, ferramentas? Aí, a NR17 conversa muito com outra norma, a NR12, de segurança em máquinas. Componentes como monitores, teclados, comandos têm que ser claros, fáceis de entender e usar, têm que estar bem localizados, fáceis de ver e alcançar. Para quem usa computador, o monitor tem que ser ajustável. E o posicionamento tem que evitar aqueles reflexos chatos na tela. E para quem usa muito laptop no trabalho? Se o laptop é usado direto no posto fixo, a recomendação é usar teclado e mouse externos. E talvez até um monitor externo para permitir uma postura melhor. E se a pessoa usa ferramentas manuais pesadas, pode ser necessário ter algum tipo de suporte para aliviar o peso. O design da ferramenta também importa. Tem que ser ergonômico, fácil de usar, sem apertar a mão. Ótimo. E as condições do ambiente em si? Luz, barulho, temperatura. Como a NR17 entra nisso? A iluminação é um ponto bem importante. Tem que ser adequada para a tarefa, pode ser natural ou artificial. O crucial é evitar ofuscamento, aqueles brilhos que incomodam, reflexos ruins, sombras que atrapalham e contrastes muito fortes que cansam a vista. Tem alguma referência para saber o nível certo de luz? Tem sim. A norma até cita um documento técnico da Fundacentro, a NHO 11, que estabelece níveis mínimos de iluminação para ambientes internos. Legal. E além da luz? Barulho, calor. O conforto acústico e térmico também são fundamentais, principalmente em atividades que exigem muita concentração, muito trabalho intelectual. Isso significa controlar o nível de ruído, para ficar dentro de limites aceitáveis. A norma fala em valores de referência ou, no máximo, 65 decibéis A. Em ambientes com ar-condicionado, a temperatura deve ficar entre 18 e 25 graus Celsius. E também tem que controlar a velocidade do ar e a umidade. E tem algum detalhe extra sobre isso? Tem um detalhe importante. Evitar que o ar-condicionado jogue aquele vento direto em cima dos trabalhadores. Isso pode ser bem desconfortável e até causar problemas de saúde. Verdade. Ninguém gosta daquele vento gelado na nuca. Certo. Então esses são os princípios gerais. Mas você comentou que a norma tem anexos específicos, né? Como eles funcionam? Exato. Os anexos são como um zoom, sabe? Eles pegam os princípios gerais e detalham como aplicá-los em setores que têm desafios ergonômicos muito particulares. É como se a norma dissesse: olha, a regra geral é essa, mas para essa galera aqui que faz esse trabalho específico, a gente precisa ser ainda mais detalhista. Vamos ver dois exemplos bem comuns: operadores de check-out e o pessoal de teleatendimento. Ótimo. Começando pelos operadores de checkout, tipo em supermercado. O que o anexo 1 traz para eles? Esse anexo é bem detalhado mesmo. Foca muito no posto de trabalho físico. Diz que ele tem que se adaptar à maioria dos trabalhadores, permitir que a pessoa alterne entre ficar sentada e em pé, evitar que precise ficar torcendo o tronco o tempo todo, tem que ter espaço para se movimentar, cadeira adequada, apoio para os pés. Se o caixa for muito longo, acima de 2,7 metros, precisa ter esteira rolante. E tem mais coisa. Sim, fala da importância de ter como se comunicar com a supervisão facilmente e que os móveis não podem ter quinas vivas, cantos que possam machucar.
O que é fascinante nesse anexo é a preocupação com o esforço físico na hora de passar as mercadorias. Como assim? A norma incentiva a empresa a buscar formas de diminuir a força que o operador precisa fazer. Pode ser negociando embalagens menores com os fornecedores, usando tecnologia melhor, tipo leitores de código de barras mais eficientes, ou até tendo gente para ajudar. Se o item for muito pesado ou grande, tem que ter algum mecanismo para auxiliar. E a questão de ensacar as compras, que sempre gera dúvida. Pois é, a ideia da norma é que isso não seja uma tarefa constante do operador de caixa. Sugere ter empagotadores ou facilitar para o próprio cliente ensacar ou outras soluções. Até as balanças que ficam ali no caixa têm regras específicas. E um ponto bem legal: se o operador precisar de ajuda para atender um cliente idoso, gestante, pessoa com deficiência, essa ajuda tem que estar disponível. Muito bom. E sobre a organização do trabalho deles? Ritmo, pausas? Sim, o anexo entra nisso também. Diz que o número de caixas abertos tem que ser suficiente para o movimento, para não gerar sobrecarga. Fala em usar estratégias como fila única, ter caixas especiais, fazer rodízio entre os operadores e, claro, garante o direito a pausas e a poder ir ao banheiro quando precisar. E avaliação de desempenho? Proíbe que a avaliação seja baseada só no número de mercadorias passadas. Isso colocaria uma pressão enorme e prejudicial. Também deixa claro que o trabalho do operador é registrar a compra, não fazer segurança. E nos aspectos psicossociais, garante o direito de usar o nome social e proíbe uniformes ou exigências de maquiagem, por exemplo, que sejam constrangedoras. E treinamento? Exige treinamento específico sobre os riscos da função, as formas de prevenção, como usar os equipamentos corretamente. Bem completo para o checkout. Agora vamos para o outro exemplo. Anexo 2, teleatendimento, telemarketing, os call centers. O que se destaca ali? Esse anexo também é bem extenso, porque esse trabalho tem muitas exigências, né? No mobiliário, por exemplo, exige que o monitor e o teclado possam ser ajustados separadamente. Define dimensões mínimas para a bancada para ter espaço suficiente, bordas arredondadas, altura regulável, lista de requisitos ainda maior que a regra geral da NR17. Foca muito em estabilidade, conforto para quem fica a hora sentado, muitos ajustes, altura, encosto, altura e inclinação, apoio lumbar, até os apoios de braço precisam ser reguláveis. É quase uma cadeira personalizada. E os equipamentos que eles usam para falar? Os fones? Os headsets, grande foco neles, tem que ser individuais, fornecidos pela empresa, de graça, tem que permitir que o operador alterne o lado de uso, orelha direita, orelha esquerda, precisam ser substituídos se estragarem ou desgastarem, tem que ser higienizados regularmente e, muito importante, ter proteção contra ruídos muito altos, o chamado choque acústico. E a manutenção disso tudo? É responsabilidade da empresa. Manter tudo funcionando direitinho. As condições do ambiente seguem a linha geral, mas com atenção redobrada ao ruído e ao conforto térmico. O anexo até menciona a síndrome do edifício doente, fazendo um link com outras normas sanitárias para a qualidade do ar interior. Entendi. E a organização do trabalho? Esse costuma ser o ponto mais crítico nos call centers, né? A pressão, o ritmo. Sem dúvida. E o anexo ataca isso de frente. Limita a jornada de trabalho efetiva a 6 horas por dia e 36 horas por semana, já incluindo as pausas. 6 horas, incluindo pausas. Isso, tempo efetivo de trabalho. E exige que a empresa dimensione a equipe de forma adequada para evitar sobrecarga e garantir que todo mundo consiga fazer as pausas obrigatórias. E como são essas pausas? São 2 pausas de 10 minutos contínuos cada, fora do posto de trabalho, distribuídas ao longo da jornada. Uma geralmente depois da primeira hora e outra antes da última hora. Além disso, tem um intervalo de 20 minutos para refeição, isso para a jornada de 6 horas. E essas pausas precisam ser controladas? Sim, precisam ser registradas. E tem mais. O anexo prevê até pausas extras se o operador tiver uma chamada muito abusiva ou desgastante emocionalmente. O tempo que o operador leva para se atualizar sobre produtos, sistemas ou ajustar o posto de trabalho também conta como tempo de trabalho. Isso parece abordar bem a questão do ritmo e da pressão, né? Sim, e vai além. Proíbe que o monitoramento da produtividade force o trabalhador a acelerar o ritmo. Veta um monte de práticas ruins, Como o que, por exemplo? tipo obrigar a seguir um script de forma totalmente rígida, robótica. Culpar o operador por problemas técnicos que ele não causou.
Fazer escuta das chamadas sem que o trabalhador saiba. E várias formas de assédio moral, como criar competições exageradas de humilhantes entre colegas ou expor publicamente as avaliações de desempenho ruins. Nossa, isso é bem específico. É para tentar reduzir o estresse. Busca dar mais clareza nas funções, um pouco mais de autonomia. A privacidade também é protegida, não podem exigir o sobrenome, por exemplo. E o treinamento para essa área? É ainda mais robusto. Tem que cobrir todos os riscos: físicos, problemas nos músculos, ossos, voz, audição, visão e também os mentais. Tem que ter atualizações frequentes. E a elaboração desse treinamento tem que ter a participação de vários especialistas CSMT, CIPA, médico do PCMSO e dos próprios trabalhadores. Ufa! Realmente, a NR17 entra em detalhes impressionantes para proteger quem trabalha nessas funções. Vamos recapitular, então. O grande objetivo da NR17 é adaptar o trabalho a nós, seres humanos, né? Buscando saúde, segurança e eficiência. As avaliações ergonômicas, a preliminar e a AET, são as ferramentas para fazer isso acontecer. A norma cobre desde como o trabalho é organizado, o jeito de levantar peso, até os móveis, equipamentos e as condições do ambiente. E os anexos mostram como esses princípios gerais viram ações bem concretas, em setores específicos, como vimos nos exemplos de check-out e teleatendimento. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual a mensagem principal? Significa que a nossa legislação reconhece de forma bem clara que a ergonomia não é um luxo, não é um extra. É um componente essencial para ter um trabalho digno e produtivo. A NR17 estabelece um padrão de cuidado que liga diretamente as condições de trabalho com a saúde e a segurança de quem trabalha, e também com o desempenho da empresa. E reforça algo que a gente falou várias vezes: a importância da participação dos trabalhadores nesse processo e a necessidade de olhar para a ergonomia como algo contínuo, uma melhoria constante, não só como uma lista de tarefas para cumprir e pronto. Perfeito. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para nossa audiência pensar. Com regras tão detalhadas, especialmente nesses anexos que vimos, como será que as práticas atuais nas empresas estão realmente acompanhando isso? Principalmente agora com o avanço do trabalho remoto, home office, novas tecnologias que nem sempre se encaixam nesses modelos mais tradicionais. Será que os princípios de adaptar o trabalho ao ser humano, de garantir conforto, estão sendo aplicados nessas novas fronteiras do trabalho? Qual será o próximo passo da regulamentação ergonômica para conseguir abraçar essas mudanças todas? Fica aí a reflexão.